Eu tenho esse monte de doença, elas não têm cura. Meu sistema digestivo foi piorando, tive que tirar o intestino grosso. Então, assim, eu nunca tive um respiro. Então eu vou ter que viver com isso. Não dá pra, eu falo, não dá pra trocar de cor. Eu brinco com tudo, assim. Eu brinco até com a minha própria morte. E o próprio humor é um jeito que eu tenho de lidar com as dificuldades, assim. Poxa, eu já sei as músicas que eu quero na minha cremação. Uma delas é aquela Chop Suey do System of a Down. Porque ela começa, wake up! Porque se eu não levantar nem assim com o cara gritando na orelha, é porque eu morri mesmo. Bruna, sei que as minhas canecas te fazem rir. Agora você vai poder rir com as suas. Beijos, Preta. Isso foi muito especial, assim. Foi até antes de eu conhecer a Preta pessoalmente. Como é que você recebeu a morte dela? O que você sentiu? A Preta morreu mesmo? É sempre difícil quando uma de nós vai embora. Então é isso, assim, não sou assim o tempo todo. Estou no hospital, né, internação, é muito estressante. Então acontece muita coisa. Já me prescreveram quimioterapia errado com tripla da dose. Então tem muito erro médico. Erro, mas muito. O que é que você está querendo dizer para as pessoas agora? O médico não pode ser o único detentor de saber. Eu acho que os pacientes têm direito a conhecimento. E eu acho que a medicina não facilita esse acesso. Minha convidada tinha só 27 anos quando o destino se impôs de maneira muito dura. Uma síndrome genética severa a obrigou a viver entre consultórios médicos e enfermarias, salas de exame e cirurgias, e sempre com a impressão de que a morte estava batendo a porta. Os mesmos procedimentos que garantiram a sobrevivência dela reduziram a autonomia que ela tem para viver. Ela passou a dosar o contato físico até com os pais e se tornou uma defensora da eutanásia e do suicídio assistido no Brasil. Mas apesar da saúde frágil, minha convidada é resistente como as pedras do arpoador. 8 anos se passaram, muitas águas rolaram e ela continua como passarinho à procura da próxima flor. Eu sou Rodrigo Alvarez e esse é o programa Em 3 Atos na TMC. Bruna Martinovic, pode entrar. Sua mãe andou contando pra gente aí que você é uma pessoa muito divertida. Primeiro ela falou que tem um apelido que ela te chama que é Bu ou Bru? Ah, acho que ela me chama de Bu. Bu? Por causa de um desenho? É, dos Monstros S.A., que tinha a Bu, que era menininha. E aí é comum ela me chamar de Bu. Porque ela vê você como um monstrinho? Ah, mas era menininha, não era nem um monstrinho. Mas... Não é porque você fazia bagunça? Não, eu acho que é mais por parecer Bru, Bu. Eu acho que é mais pelo som parecido. Tá. E o teu irmão te chama de Jumi? É, de jumenta. Por quê? Quando eu faço alguma besteira, tipo, se ele me visse estacionando agora. Ê, jumenta, entendeu? Já sai assim. E você então, chama ele do quê? Às vezes ele chama de Jumi, né? Aí eu chamo ele de Jumi Nelson, e o Nelson, assim, só porque é um nome masculino. Mas ele é jumento também. A gente se xinga, de brincadeira, né? né? É, aquela chumbo trocado não dói, né? Uhum. E a gente brinca muito em casa. Mas com meu pai também. Mas você sempre fez piada? De tudo? Não, eu acho que eu piorei com o tempo, assim, mas... Depois da doença? É, eu acho que aí eu fiquei mais... Talvez mais bem-humorada, assim. É mesmo? É. Eu acho que eu teria ficado mais mal-humorado. Óbvio que às vezes eu fico, né? Mas geralmente eu comunico. Eu brinco assim, eu tô com o ovo virado hoje, então nem vem porque eu tô irritada, porque... Ou isso é terapia, né? Eu verbalizo as coisas. E o próprio humor é um jeito que eu tenho de lidar com as dificuldades, assim. Você falou que faz piada, inclusive, de você mesma. Isso. E da sua própria possibilidade de morrer. Isso, eu faço piada com a minha própria morte. Um dia eu peguei e me veio isso. Eu falei, nossa... Porque minha mãe fala... Eu nunca fui numa cremação. Eu quero ser cremada. Minha mãe fala que toca música, né? E aí eu falei, poxa, eu já sei as músicas que eu quero na minha cremação. Uma delas é aquela Chop Suey do System of a Down. Porque ela começa, wake up! E aí eu falei, pô, é uma boa. E a outra Por que é uma boa? Pra ver se você acorda? É, tipo, porque se eu não levantar nem assim com o cara gritando na orelha, é porque eu morri mesmo. E a outra é Should I Stay or Should I Go? Não é assim o tempo todo, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo no Instagram, que as pessoas podem achar que eu tô sempre calma, que eu tô sempre tranquila, que eu tô sempre feliz. E não é verdade. Eu falo assim, isso aqui é recorte. Então, assim, tem momento do tipo, fudeu.
Agora, fim da linha, porque eu já tive esse momento. Você já falou, fudeu. Já. Quando eu tava Daqui no eu TI, não eu passo. falei, agora é um abraço. Vamos de arrasta aqui. Já passei por isso, de achar mesmo que... E num momento de aceitação também, de falar, ó... Se eu for agora, eu tô bem. Tá tudo certo. Pode levar, tá tudo bem. Então... Então é isso, assim, não sou assim o tempo todo. Eu fico muito puta com as coisas. Tô no hospital, né, internação, é muito estressante. Então acontece muita coisa... que o procedimento sai errado. Uhum. Então, entra medicamento errado no quarto, eu sou muito alérgica. Já me prescreveram quimioterapia errado com triplo da dose. Então, tem muito erro médico. Muito. Erro, mas muito. Quais são os seus exemplos? Só aproxima um pouquinho o microfone. Quais são os seus exemplos de erro médico? Esse da prescrição do triplo. O meu médico, porque tem uma coisa assim, quando você está no hospital, tem hospital que, quando o médico é de fora... um médico interno vai ter que fazer a sua prescrição. Eles não aceitam a prescrição feita por médico externo. E eu estava num hospital que era assim, lá em Campinas. E meu médico prescreveu tudo certo. O soro, em quanto tempo tem que correr, a dose. Estava tudo perfeito. E aí o médico, na hora de copiar, ele só tinha que copiar. Ele prescreveu 3 dias seguidos. Em vez de 1? Em vez de 1. Quando chegou no segundo dia, porque eu ficava em observação, porque era um tratamento pesado e tal. Quando chegou no segundo dia, chegou a segunda bolsa. Eu falei, não, isso não é meu. Ah, mas está prescrito, você tem que tomar. Aí eu ri, eu falei, não tenho que tomar porque está prescrito. Eu não vou tomar. Ah, eu vou falar com o médico. Eu falei, pode falar com quem você quiser, chama o papo aqui, eu não vou tomar. Aí ela, porque já desceu a medicação. Aí então a medicação vai subir, porque eu não vou tomar. Então, assim, às vezes é isso, eu tenho que ser... eu brinco muito, eu tento ser sempre... muito educada com... Eu trabalho na saúde. Então, eu sei que não é fácil. Você é fonoaudióloga? Então, assim, eu trabalho numa unidade do SUS e tudo mais. Eu sei que não é fácil. Então, assim, eu tento ser sempre o mais educada que eu posso, assim, com todo mundo que me atende. Mas na hora, às vezes, que precisa ser firme. E não só de erro médico. Essa última internação, eu tive que entrar na nutrição parenteral, que é uma nutrição que é direto na veia. E aí... você fica ligado na bomba de infusão. Você não pode sair. Se você tiver que tomar banho, você vai tomar banho ligado na bomba. E o médico nutrólogo não falou comigo para aumentar a dose. Ele dobrou a dose. Com isso, eu ficaria muito tempo presa na bomba. Quando chegou... eu não estava nem comunicada. Quando chega a segunda bolsa da NPT, aí a enfermeira... eu falei, que segunda bolsa? Aí ela, o médico prescreveu. Aí eu falei, eu não vvou tomar. Aí ele disse, opa, não vai tomar? Eu falei, não vou tomar. Ah, mas o médico prescreveu. Eu já entendi, mas eu não vou. Ele não falou comigo para prescrever. Eu vou perder uma sessão de fisioterapia. A fisioterapia é tão importante quanto a nutrição. E eu estava comendo via oral, mais a NPT, né? Não era só a NPT. E aí eu justifiquei. Aí o intensivista na hora ficou bravo comigo. Achou um absurdo que eu... fiz algo contraindicado por eles, mas para mim é muito simples. Se é comigo, eu tenho que ser consultada. Então os médicos devem te temer, pelo menos, não detestar. Eu acho que muitos me detestam e outros gostam de mim. Assim, meu reumato gosta de mim, ele acha graça. Ele sabe que eu sou assim. Mas ele fala assim, por eu ser assim, eu tô viva, porque aquelas 3 bolsas de ciclofosfamida teriam me matado. Aquela da quimioterapia, você estaria morta. Uhum. Ele falou, você não ia aguentar. O meu começo do adoecimento veio de um erro não médico, mas de um dentista, né? Por quê? Eu tirei um siso. E aí tem uma coisa que... quando a gente tira um dente, enche um coágulo ali de sangue para proteger o que está por baixo enquanto cicatriza. Eu perdi esse coágulo, isso se chama alveolite. E aí o osso ficou exposto e tinha um ramo do trigêmeo exposto. Eu sentia muita dor. Eu voltava no dentista e ele falava, a cirurgia foi grande, você é muito sensível, você é muito fraquinha. Ele falou, você é muito fraquinha? Uhum. Uma graça. Um dentista? Eu passei 10 dias indo nele, tá doendo ainda. Não, você tá sensível, esquece isso. Eu falava assim, a dor tá parando aqui, porque ela irradiava. E parava no meio do queixo. A dor tá... Aí ele não...
até chegar num ponto que infeccionou. E aí de repente ele olhou e falou, nossa, é uma alveolite muito úmida. E aí, assim, a anestesia não pega, né? Você tem que ir a seco lá. Ele abriu e fez tudo. Daí, pra mim era meio filme de terror, assim, porque tinha muito sangue, muito... Então, ele abriu e limpou, que tinha que limpar, tirou tudo. Aí, ele deu antibiótico errado, que não pega bactérias que vivem na boca. Um dentista? E aí, quando eu cheguei no infecto, que ele é meu médico até hoje, ele olhou e ele fez assim, olha, a gente vai tentar 1 semana, mas eu não acho que vai dar certo, só o remédio. A gente vai ter que, provavelmente você vai ter que operar. Porque a infecção já tinha passado para a boca, assim. Então, estava aqui tudo infeccionado, mas a mucosa da boca estava... E aí, de fato, só o remédio não deu, foi uma cirurgia grande, porque teve que pegar, né, limpar a mucosa, limpar tudo aqui, né? E nem esse dentista eu processei. Mas a sua síndrome é genética. Como é que ela foi causada pelo dentista? Não é causado. Ela foi gatilho para o lúpus. Porque a infecção poderia ter sido qualquer infecção. Poderia ter sido Covid. Mas você poderia nunca ter essa doença? O lúpus eu poderia nunca ter desenvolvido, sim. Tem uma coisa que ficou muito complicada para mim, que foi o uso do corticoide crônico por causa do lúpus. Isso piora outras condições que eu tenho. Então, por exemplo, eu com a síndrome que eu tenho, que chama Ehlers-Danlos, não deveria ficar tomando corticoide, porque o corticoide enfraquece o osso. Eu me tornei diabética por causa de corticoide e tudo mais. E ele piorou essa questão da cervical. Então, quando eu fui fazer a primeira cirurgia, eu já tinha desgaste ósseo nas vértebras. Essa síndrome, que é essa principal característica do Ehlers-Danlos, é a hipermobilidade, né? Essa coisa das articulações serem hipermóveis. Você falou que te chamam de mulher elástica? Na escola eu tirava o ombro porque eu achava engraçado. Se eu fizer força aqui, meu ombro sai. Eu não consigo levantar o braço na altura da orelha, que meu ombro também sai. A cabeça do fêmur eu também já tirei numa aula de pilates. E voltou no lugar de novo? Eu que coloco. Eu nunca fui no hospital fazer redução. Acostuma. Tipo, saiu de novo. Aí tem um jeito, aqui você faz a redução, ele encaixa, e pronto. Eu acostumei com isso. Mas isso já estava relacionado a essa síndrome? Isso. A principal característica dessa síndrome é a hipermobilidade. A gente tem uma certa elasticidade também até de pele, porque é colágeno, né? O nosso colágeno tem uma estrutura diferente. E aí fechou mesmo o diagnóstico quando eu tive a vasculite de sistema nervoso central. Então tinha inflamação vascular, né? No cérebro. É muito sério. Pode chegar a virar um trombo, enfim, é muito sério. E por isso que eu tive que fazer a ciclofosfamida, que é um quimioterápico. E aí foram 6 meses de tratamento. E aí estourou a pandemia. Então, eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos. Associado a ela, eu tenho uma paresia do sistema digestivo, a ponto de eu ter tido a inércia colônica, que foi o cólon parar completamente. Aí eu perdi o cólon. Eu tenho, chama síndrome de ativação de mastócito. É como se fosse uma alergia, mas não é exatamente, porque mastócito é uma célula que ativa em processos alérgicos, mas o meu ativa quando ele quer. Então, eu tenho essa ativação de mastócito. Eu tenho a imunodeficiência como um variável, que meu linfócito B é muito baixo. É ele quem produz anticorpo. E a questão do intestino? O intestino, o meu sistema digestivo inteiro é muito lento. Então, eu não consigo comer muito, eu fico enjoada sempre. A comida demora... Então, assim, eu como mais no café da manhã. Porque conforme o passar do dia, o sistema digestivo está com mais comida. Então, eu me sinto cheia. Então, meu jantar é sempre muito pequenininho, porque eu não aguento comer. Só que chegou uma hora que eu usava... Pode falar o nome de remédio? O que você quiser. Eu usava 5 comprimidos de Bisacodyl por dia, que é o Dulcolax, o Lactopurga. Assim, as pessoas tomam 1, 2. Eu tomava 5 todo dia para conseguir ir no banheiro e não conseguia evacuar. E aí era isso com Movinglax, que é o Bisacodyl, ele faz o intestino mexer mais rápido. O Movinglax leva água para o intestino, deixa mais água para facilitar a evacuação, para, enfim, as fezes. E nem assim eu conseguia ir ao banheiro.
usava... tem os líquidos retais, né? Que tem na farmácia e tal. Eu usava tudo isso. E aí, quando fez a ressonância, o intestino grosso, ele sobe, aí ele atravessa o abdômen e ele desce. Na parte que ele sobe, então assim, o intestino fino acaba aqui, aí o intestino grosso sobe. Tinha um acúmulo de fezes que estava com risco de romper. Então, assim, aí se rompesse... Você morria? É infecção generalizada, é muito grave, a chance de morte é muito grande. E aí ele estava com uma dilatação de 10 centímetros. E aí o médico falou, Bruna, não tem jeito. E aí tinha médico que queria tirar só uma parte. Eu falava assim, pra que tirar só uma parte? Você vai ter que tirar o resto depois. Tirou todo o seu intestino? O intestino grosso eu tirei inteiro. E aí eu pedi para colocar a ileostomia. E o cirurgião queria uma ileostomia só de proteção. Porque ele pegou meu intestino fino e ligou com o reto. Só que... quando você tem só o ilho, você perde... O intestino grosso é quem suga a água. As fezes são muito amolecidas. Então, eu falava assim, gente, imagina o desespero. E a diarreia é líquido. É preparo de colonoscopia, assim, aquela sensação. Eu falei, não quero viver assim, correndo pro banheiro, com receio, sabe? E a bolsa tá aqui. Eu tô tranquila. Se eu tenho diarreia... Todo o seu sistema digestivo passa pela bolsa hoje. Isso, a forma de eu evacuar é a bolsa. Então, acaba aqui. Só que a bolsa tá aqui. Então, assim, teve um dia que eu tava na rua com a minha mãe, eu fiz assim, nossa, eu botei a mão e falei, tô com diarreia. Aí ela, quer ir pra casa? Eu falei, não, a gente foi pro shopping. Porque ela tá aqui, não vai acontecer nada. Eu vou esvaziar a bolsa e acabou. Minha vida não acabou, minha vida é muito boa com a ilha. A Preta Gil fez uma coisa maravilhosa, porque teve um alcance, né, para as pessoas verem que dava para viver bem com a bolsinha, assim. Não é o fim do mundo, a vida não acabou. Né, dá para entrar na piscina, né, enfim. Essa era a foto que eu recebi e que me parece que é importante para você nessas amizades que você fez. Isso foi muito especial, assim. Foi até antes de eu conhecer a Preta pessoalmente. Ela tinha umas canecas com muito palavrão, então... E eu achava sempre engraçado, aí eu respondia ela rindo e tal. Vocês trocavam palavrões. Você e a porque Preta Gil. A caneca dela tava escrito, tipo, foda-se. E aí eu achava muito engraçado, né? E aí, depois chegou um dia que ela falou, do nada, me passa seu endereço que eu vou te mandar umas canecas. E ela me mandou. Tava dizendo que vai tomar no... Não, essas canecas, elas... Era alguma coisa tipo, não abusa da minha paciência, sabe? Era mais... Mau humorzinho só. Era mais tranquila, assim. Mas aí ela me mandou 2 canecas com esse bilhete. E... Lê pra mim. Bruna, sei que as minhas canecas te fazem rir. Agora você vai poder rir com as suas. Beijos, Preta. E vocês ficaram amigas depois disso? Isso, a gente... eu a vi pessoalmente uma vez só. Ela já no hospital. Foi quando eu a conheci pessoalmente. E é que ela é o tipo de pessoa muito fora da curva, assim. Eu acho que ela muito generosa e muito cuidadosa com o outro, assim. Ela era muito carinhosa quando eu postava alguma coisa que eu não estava bem e ela só respondia, eu tô aqui. Então, ela era... A gente não era presente fisicamente, mas a gente tentava ser presença, porque a gente nunca sabe o que o outro está sentindo, mas a gente sabe que não é fácil. E aí eu acho que a empatia é maior quando a gente passa por aquilo, a gente fala, putz, é foda, não é fácil. Então ela era muito presença, assim, para mim, mesmo que pela rede social. E como foi o encontro de vocês? Eu não consigo falar assim, nossa, foi muito legal, porque ela não estava bem. Então como é que eu vou falar? Eu acho que eu fiquei feliz de conhecer. Onde foi? Foi no hospital, ela estava internada. Em São Paulo? Uhum. A gente teve a mesma equipe cirúrgica e a gente ficou sempre no mesmo hospital. A gente chegou a ficar internada ao mesmo tempo, né, no hospital. Mas dessa vez eu não estava internada, foi em janeiro desse ano, eu acho. Foi no começo desse ano. Essas canecas, isso aconteceu ano passado. Nesse ano agora? Ainda você estava internada perto da Preta Gil no hospital? A gente chegou a ficar... Esse ano a gente chegou a ficar internada ao mesmo tempo, mas em janeiro eu não estava.
E ela estava internada. Porque ela ainda estava internada daquela cirurgia que ela tinha feito ano passado. Foi uma cirurgia muito grande. Você acompanhava a doença dela? Sim. E ela acompanhava o seu desenvolvimento? Sim. E aí ela fez aquela cirurgia... foi muito... Eu lembro que era meio perto do Natal, assim. Porque eu sei que ela passou o Natal e o Ano Novo hospitalizada. E aí foi isso, em janeiro... Eu quis levar um Obaloaiê, que é um orixá que fala de doença, de cura. E aí eu pedi para levar essa imagem, ele mesmo. Eu tenho um que fica na minha mesa de cabeceira. E aí eu quis... E esse Obaloaiê que eu dei para ela, eu tinha levado comigo num centro. O que representa? É o quê? Um quadro? Uma pintura? É um orixá. É uma ilustração de uma artista que chama Ana Cunha. E o Obaloaiê, ele simboliza coisas relacionadas à saúde, à doença, à cura. Então, ele é um orixá com esse simbolismo. E aí, eu já tinha esse orixá, aí eu comprei um para ela, levei comigo para o centro, escrevi o nome dela. Então, esse orixá que eu dei para ela, estava com o nome dela escrito atrás, com um papelzinho. E aí, eu queria levar, eu falei que eu ia deixar na portaria, né, do hospital. E aí ela falou, não, sobe aqui pra me dar um beijo. Ah, foi assim que vocês se encontraram pela primeira vez? Foi. E aí eu subi, eu fiquei um pouco conversando com ela, mas ela ainda assim tava com muita dor, ela tava, né, a cirurgia dela essa última foi muito grande. Vocês conversaram sobre a vida e a morte? Sobre morte, não. Naquele momento ela tava para ir para os Estados Unidos fazer o tratamento. Então, a gente conversou sobre possibilidades mesmo. Eu falei, Preta... E realmente eu tenho uma amiga que ela fez um tratamento experimental nos Estados Unidos, isso tem anos, e ela tá bem, né? Ela tá aqui hoje, agora ela tá... Eu acho que ela tá no Peru, sabe assim? Ela tá fazendo 60 anos e ela, nesse momento, está viajando, sabe? E aí a gente... Você disse? Você falou pra Preta o quê? Eu falei pra Preta dessa minha amiga, da Carla, né? Eu falei, olha, tem essa possibilidade, né? E aí eu ainda falei para ela existe mesmo, tá? Eu não tô inventando para te animar. Mas eu sempre sou muito honesta, então eu falava, eu sei que não é fácil. Eu sei que é um processo difícil, que é doloroso. Então, acho que a gente conversou sobre isso. E ela ficava muito impressionada, porque eu falei, não, porque eu vou voltar para minha casa, não sei o quê. Com seus pais. Eu falei, não, moro sozinha. Aí ela olhava meio assim... Aí eu falei, eu tinha acabado de quebrar o cóccix. Aí eu falei, não, porque eu tava na rua sozinha, caí e quebrei o cóccix. Aí ela, você não pode mais sair na rua sozinha, né? Eu falei, posso, vou continuar saindo na rua sozinha. E aí ela ficava meio, nossa. Eu acho que eu fiquei muito... Eu não sei, né? Isso é uma suposição minha. Mas que ela não conhecia outras pessoas doentes, assim, né? Ela não conhecia. Isso é uma impressão minha, assim, né? Então, às vezes, eu contava certas coisas pra ela, ela ficava... Nossa! Como é que você recebeu a morte dela? O que você sentiu? É sempre difícil quando uma de nós vai embora. Eu ainda recebi a morte com uma amiga minha. A Preta morreu mesmo? Aí você fala, oi? Né? Mas eu vou te falar que o que mais me dói, assim, um pouco, é que eu soube depois, né, pela mídia, porque eu não tenho contato com ninguém próximo a ela, mas falaram que ela morreu na ambulância, né? E eu luto muito por uma questão que é a morte digna, né? E aí eu fico, nossa, que pena, porque quando a gente sabe, né, que a gente está em processo ativo de morte, né, a gente sabe que a pessoa tá, a gente pode oferecer conforto, sabe? E aí putz, que pena que foi... Apesar que ela teve dias muito próximos, né? A Carolina Dickman fala e tal. Com as pessoas que ela ama. Mas eu achei uma pena ela ter morrido na ambulância. Quando eu soube, eu... O que você esperaria que tivesse sido? Em casa? Ou no hospital, mas que você tá acolhido, sabe? Ela tava na ambulância com pessoas estranhas. Né? E de repente ela passou mal. Né? E aí, óbvio que a gente não escolhe isso, né? Quando a gente está doente muito tempo, né? E às vezes a gente consegue quase que programar isso, né? Sabe que a doença tá muito avançada. Às vezes a gente sabe que a pessoa, né, tá prestes a morrer. E aí, né? Então eu tenho uma amiga que ela sabia, né, que estava
nos momentos finais da vida dela. Então, ela estava cercada das pessoas que ela amava. Ela estava no hospital, mas ela estava sem dor. Né, a médica muito cuidadosa com esse fim de vida dela. Então, é possível, né? Óbvio que, sei lá, no caso de acidente, a gente não consegue, mas é possível, né? Oferecer isso, né? E eu acho que a gente tem um pouco de tabu de falar dessa questão da passagem, da hora da morte e tudo mais, mas eu acho que é um assunto importante, assim. Você acha que a morte precisa ser discutida? Acho. Você já falou da morte com quem? Da sua morte? Do dia que você vier a morrer? Com os meus médicos. Com os seus pais? Com os meus pais. E o que você disse para os seus pais? Uma das coisas é que eu quero ser cremada, que eu não quero velório, que eu não quero nada disso. Que para mim, assim, o corpo, eu tenho uma parte espiritual muito forte, mas para mim o corpo é corpo, acabou. Abraço, sabe assim? Eu não quero cinza minha em lugar nenhum, não quero... Eu falei, eu brinco, eu falo, deixa a cinza lá. Porque para mim isso não, sabe, acabou, né? A matéria acabou. E o espírito? Eu fui criada numa família espírita, né? Então, acredito que há uma continuidade, que a gente vai ser acolhido quando morrer, né? Que o nosso espírito é acolhido. Eu gosto muito da ideia do espiritismo das colônias, assim, né? Que a gente vai viver ali outra vida em colônias. Você espera por isso? Sim. Você tem essa expectativa de uma segunda vida espiritual? Então, eu penso muito por esse lado. Eu gosto muito da religião Umbanda, né? Com o simbolismo, né? O preto velho, o caboclo. Eu me identifico muito. E também me identifico muito com os orixás. Então, e a gente no Brasil é comum, né? A gente para um terreiro, a gente para um centro. Aí você, centro é kardecista, mas de repente baixa o preto velho e o caboclo. Eu fui criada num centro assim, né? Que tinha o preto velho, tinha o caboclo, tinha os herês, né? Que são as crianças. E aí hoje eu me vejo continuo aí, né? Me sinto bem dentro de centros, dentro de terreiro. Mas quando você pensa na morte, você também pensa que você vai para uma outra existência? Sim. Eu tenho esse monte de doença, elas não têm cura. Então eu vou ter que viver com isso. Não dá para trocar de corpo, eu só tenho esse. Então vamos ver o que dá para fazer com isso. E são doenças que estão progredindo. Elas não são doenças degenerativas ou progressivas na sua essência, mas no meu caso, o Ehlers-Danlos, tem gente que desenvolve ele de um jeito muito mais leve, vai. E eu desenvolvi de um jeito, eu falei, gente, veio para estraçalhar, pegou tudo. Eu não conheço outra pessoa que tenha perdido o intestino. O peso dissipa. Eu não estou carregando sozinha. Mesmo que seja só no meu corpo, mas não estou carregando sozinha. Tem muita gente junto comigo, assim. Então, eu sinto isso muito forte, assim. E namorado? Eu tive um relacionamento com um homem violento mesmo. Foi uma situação de violência doméstica eu separei em 2018. O que aconteceu? Começou com quebrar coisas em casa. Ele tinha uma coisa abusiva de me tratar, uma coisa assim, olha, você não é tão inteligente, mas se eu te ajudar, assim, não era escancarado, tá? Mas a situação é, mas eu vou te ajudar a escrever e aí vai ficar bom. Ele pegou num lugar que já era muito sensível para mim, a minha escrita. Então eu tenho uma questão com a minha escrita enorme até hoje. E aí ele pegava daqui que eu vou escrever, e aí ele mexia na minha escrita, mas sempre deixando você cada vez mais fraco, mais fraco. Ele era escritor? Não, estatístico. E eu fazendo mestrado na linguística. Então, esse poder de deixando cada vez mais fragilizada. Falava coisas do tipo assim... se eu usasse um batom, ele não olhava na minha cara. Se eu colocasse o cabelo atrás da orelha, ele também me criticava. Dependendo da roupa, ele já me deixou sozinha na rua porque ele não aprovou a roupa que eu usava. Mas isso chegou à violência? Ele lançou um sofá na minha direção. Por isso que eu entendo que aquilo... Porque foi para me agredir. Ele jogou um sofá em cima de você? Ele estava num surto, né? E aí ele estava quebrando coisas e tal, e era uma porta sanfonada de plástico, sabe?
E aí é fácil, né? Aí eu consegui soltar a porta. E aí, quando ele me viu, ele jogou o sofá. E o sofá arrebentou a porta. Te machucou? Não. E aí você foi embora? Não. Continuou morando com ele? Uhum. Demorou mais um tempo. E aí eu fui vendo que... Aí eu adoeci. Síndrome de Estocolmo? Não, você começa a sentir vergonha. Como que eu tô? Eu tô mantendo aquela situação? E aí tem coisas, né, que a pessoa fala que coloca a vida dele. Se você fizer isso... Olha, você me tratou desse jeito, eu quase ameacei minha própria vida. Então, ele ia fazendo tudo... E você vai... É um emaranhado, assim. E aí, uma psicanalista uma vez falou para mim, eles esvaziam a gente. E aí, você vai ficando naquela situação, é muito difícil sair, porque ao mesmo tempo... Porque é aquele ciclo da violência, né? Aquela coisa é exatamente aquilo. Só que quando eles estão bonzinhos, eles falam, putz, só ele mesmo, né, pra me aguentar, porque só ele pra me achar bonita, só ele. Não, eu te acho inteligente. E aí você vai ficando, você acha que você fala, eu sou um lixo. É cada vez mais difícil. Os desafios são cada vez maiores. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, essa dor já deu. Eu não quero mais viver. Porque é insuportável. Na hora que a dor for insuportável... por enquanto a dor não é insuportável. Tá doendo, mas eu consigo manejar isso e contornar e viver. Mas se eu chegar numa hora onde... Putz, isso é muito individual. Mas se chegar nessa hora? Aí eu entrego os pontos. Por mim, eu prefiro morrer. Eu não quero... eu não quero estar viva a qualquer custo. Eu acho que é isso. E eu entendo que, conforme o tempo está passando, o meu corpo está mais deteriorado, vai. Isso não tem a ver com eu ter me tornado uma pessoa com deficiência. Tem a ver com sintoma mesmo, com doença, né? E não com deficiência. Acho isso que é importante, né, separar as duas coisas. A doença dói, a doença limita. A doença faz com que eu não consiga planejar uma viagem porque tô toda hora ali. É um tratamento que eu tenho que fazer em hospital, não sei o quê. É difícil. Então, isso é a doença. E aí, na hora que a dor for insuportável... Tudo bem, uma hora eu vou morrer de qualquer jeito. Mas eu não quero viver a qualquer custo. Isso para mim é muito... Para mim é bem... Eu tenho essa lucidez, talvez. Você pensa no dia da sua morte? No dia da minha morte, eu acho que não. Eu acho que uma hora ela vai acontecer, assim. Eu só quero ter o maior conforto possível. Menos... Acho que todo mundo, né? Por isso você deixou um testamento vital. Isso. Então, assim, eu não quero viver em máquina, não quero respiração mecânica... Não quer traqueostomia? A traqueostomia, eu não quero. Mesmo que isso pudesse prolongar a sua vida, você não quer. Não, porque é isso, assim, é viver a qualquer... É viver a qualquer custo, né? E isso, de novo, é muito individual, porque tem pessoas que vão falar, eu quero estar vivo, pode fazer o que for, como a Germaine falou, faz o que for para eu viver o máximo possível com as minhas filhas. Né? Mesmo que com aparelhos. A gente teve essa conversa lá no Instituto. O que diz o teu testamento vital? Eu tiro esses procedimentos que mantêm uma vida artificial, vai? Então, respiradores, traqueostomia, alimentação por sonda. Você avisa que você não quer nada disso. Isso, sonda, eu já fiquei com sonda. Assim, é muito engraçado porque eu sou fono. E fono trabalha com isso, né? Já fiquei com sonda. Fonoaudióloga, né? E eu já fiquei com sonda. Eu não quero ficar de novo. Então, naquele momento, a sonda foi porque eu tinha feito uma cirurgia. Então, foi uma situação que estava num processo onde aquilo ia se resolver. É diferente do que o testamento vital, que ele é usado para quando a pessoa está inconsciente e numa situação que seria irreversível. Então, você deixa a doença seguir o caminho natural dela, vai. Mas é um momento em que é uma situação muito grave de uma pessoa inconsciente. E nesse momento, se ele chegar para você, você quer que desligue tudo? Não é desligar, gente. Não tem essa situação de desligar. É não entrar. Então, assim, a saturação está caindo. Vai entubar? Não. Você não quer ser entubada? Não. E, por exemplo, né, as pessoas ficam meio chocadas com isso. Mas isso eu vou pensar na minha avó aqui.
Minha avó, ela morreu, ela tava com 80... Eu não vou saber, mas sei lá, 85, por volta de 85 anos, minha avó. Ela tava... ela tava semilúcida, ela tinha momentos, assim, onde ela abriu o olho e tal. Mas a médica virou pro meu irmão e falou assim, se ela parar, vai querer ressuscitar? É uma conversa que existe no hospital. Não entubaram ela. Por quê? Porque sabia que ela, se entubasse, ela ia ficar no tubo, mas ela não ia melhorar. Não ia, o tubo, né, na Covid, o tubo salvou muita gente, né, a intubação. Mas tinha cura. Mas tinha cura, né, tinha como sair daquilo, né, então muitas pessoas foram entubadas e estão vivas graças à intubação. Uhum. No caso da minha avó, por exemplo, ia ser só sofrimento, é isso que eu quero evitar. E a partir do momento que eu escrevo lá, se o médico perguntar se quer ressuscitar, eu não quero, não é o meu irmão, a minha mãe que vão ter que tomar essa decisão. Eu tiro deles, porque eu tomei essa decisão por mim antes. Porque do mesmo jeito que eu quero ser ativa no meu tratamento, que eu quero tomar decisões, eu tomo para mim, mesmo no momento da morte, essas decisões. E eu acho importante, eu acho que você realmente tira. Foi muito difícil pro meu irmão ouvir. Ouvir o quê? Quando perguntaram da minha avó se queria, né, se ia ressuscitar, né, se ia dar choque, na hora que ela parasse ou não. Foi essa a pergunta da médica. Tua mãe disse que até hoje não leu o teu testamento vital. Não. Ela não tem... Não, e ela não é uma das guardiãs do testamento, então ela não precisa ler. Seu irmão é guardião seu? Meu irmão e algumas amigas. E uma amiga, inclusive, do instituto. Que eu falo assim, a Ju já está acostumada a lidar com isso. E você é favorável também à eutanásia? Não é eutanásia. Eutanásia é... A gente, por exemplo, nem na Suíça tem eutanásia, a morte assistida, porque é o paciente que toma que faz o ato... Suicídio assistido, né? O suicídio assistido é o paciente que vai fazer o ato, né? Uhum. De tomar o remédio, de qualquer outra coisa para morrer. E aí a gente discute, né, a morte assistida, porque, de novo, assim, é uma questão para mim de dignidade. Do mesmo jeito que eu busco dignidade doente para a minha vida, eu tô viva até a hora que eu morrer. Então, eu quero que... pode ser que eu não chegue na necessidade ou não deseje a morte assistida, mas, para mim, é um direito individual, assim. Aí, para mim, não tem nada a ver com religião, porque a religião é o que eu tenho. As minhas crenças eu tenho. Eu não posso usar minha crença para decidir o destino do outro. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a gente tem uma barreira religiosa importante com relação a isso. No Brasil? No Brasil. Porque as pessoas colocam a religião própria para decidir o futuro de um outro corpo, né? Então, eu acho que a gente tem o direito de escolher ter uma morte digna. E tem doenças que são muito difíceis. E aí, se você estiver numa situação em que a morte é iminente, você mesma tomaria os remédios para morrer? Se eu quisesse antecipar. Porque hoje o que eu posso fazer é negar tratamento. Então, negar tratamento não é morte assistida. Se você negasse tratamento hoje, você morreria? Ah, sim. Sim, se eu parasse de tomar os remédios... Quantos remédios você toma? Dá uns 20, mais ou menos. Por dia? Se você deixar de tomar esse remédio, você morre? Ah, sim. Então, hoje eu tomo a decisão de tomar. Eu tomo a decisão de tomar os remédios no horário. Eu tomo a decisão de fazer atividade física. Porque você quer viver. Porque eu quero viver. Então, não é uma coisa fúnebre lutar pela morte assistida. A gente quer dignidade. Eu quero dignidade para as pessoas viverem, mesmo que doentes. Eu quero dignidade para a pessoa poder morrer com dignidade. E digo mais, eu achei um cara no Instagram que eu achei sensacional. O cara é tanatopraxia, né? E então ele prepara o corpo da pessoa que já morreu para o velório. E aí ele falou assim, esse corpo, ele merece a dignidade até depois da morte. Então, assim, é uma pessoa que lida, né, com o corpo morto já, e ele trata aquele corpo já sem vida com dignidade. Então, eu sempre pensei, né, em viver, em o ato de morrer, e aí eu achei alguém e falei, caramba, esse cara, ele olha para o corpo também, que fala, esse corpo tem que ter dignidade. Eu achei isso muito... faz pouco tempo que eu achei muito legal.
O caso do poeta Antônio Cícero foi marcante com relação a isso. Para você foi importante o que ele fez, a decisão que ele tomou de ir à Suíça para morrer? Eu acho que não para mim. Eu acho que é importante... É isso, assim, para mim isso é individual, sabe? Ele respeitou que o adoecimento dele era uma dor insuportável. E tem doenças que negar o tratamento vai ser uma morte muito longa e dolorosa, né? E o processo... E tem doenças que não tem tratamento. E aí a pessoa vai adoecendo aos poucos e tendo uma vida que para ele é um sofrimento insuportável. Tem gente que fala, não, eu consigo viver assim. Ele falou, eu não consigo viver assim. Apesar de tudo que você me contou aqui, primeiro, você parece muito bem para mim. Eu olho para você, eu vejo uma pessoa que tem sorriso, que tem alegria, que brinca, que faz piada e que tem vontade de viver. Onde você encontra essa vontade de viver com tudo que você está enfrentando? Muito neles. Nos gatinhos. Isso foi uma mudança importante, assim. Tem uma coisa na psicanálise que é a punção de vida. E a gente precisa de punção de vida. E aí eu estava num momento onde... Punção de morte, que não é exatamente falar de morte. Naquela época eu nem conseguia falar de morte. Mas eu estava numa coisa, assim, sem perspectiva nenhuma. Ai, tudo tá bom, qualquer coisa. E aí, na análise, a gente foi... chegando nesse lugar, olha, a gente precisa... E também era pandemia, então, assim, as coisas que eu gosto de fazer no teatro, não tinha teatro, né? Então, tava. E aí, eu adotei os gatos. E aí, depois que eu adotei, a psicanalista falou, isso é um ponto importante da tua punção de vida. A gente não pensa nisso, mas um bichinho, ele é punção de vida para muita gente. E você postou esse vídeo aqui. O que foi esse dia? Eu tinha tirado o intestino e aí tava entediada, né? Que eu não aguentava mais ficar internada. Aí eu sempre vi isso daí, um patinete, né? E aí eu tava andando dentro do quarto do hospital, assim. E a minha mãe, que é cúmplice, porque ela que grava o vídeo, ela que tá rindo no vídeo. E ela ainda dirigia, porque tá vendo aquela porta ali, ó? Tem um outro vídeo que ela falou, eu vou ficar do outro lado da porta. Aí você passa... Sua mãe é diretora de cinema? Pois é, porque ela falou que ela vai ficar engraçada. E ficou mesmo, é muito bom eu passando na janelinha, assim. Então, é cúmplice ela. Então, até no hospital a gente tenta se divertir de alguma maneira. Já que a gente tá falando de diversão, a gente tá vivendo aqui, relembrando momentos agradáveis, eu queria te fazer um convite pra gente ter um momento agradável na cozinha. Vamos? Vamos. Então vamos pro segundo ato. Ó, vou deixar você nesse lugar aqui. Você tem um microfone para você aqui, tá? E a gente preparou aqui como combinou. Adorei a caneca. A caneca? A caneca. Uma é sua, inclusive. Você vai ganhar. Essa caneca é só para quem vem porque ela tá escrito Eu Fui. Muito bom, gostei. Então, no nosso segundo ato, às vezes as pessoas cozinham. E como você tem um dom de cozinhar, quando a gente se conheceu, você me contou, eu pensei que seria legal, então a gente preparou aqui a receita que você mandou. Sim. Né? Tem farinha, fubá, óleo, o que mais tem Fermento. aqui? Fermento. Eu sou diabética, então tem adoçante. Adoçante, para mim açúcar aqui. E água. Ah, precisa de água também. Precisa de água. E eu soube que você adora Coca Zero. Eu gosto de Coca Zero. Então a gente trouxe para você Coca Zero. Vamos tomar? Vamos. Eu soube também que você está fazendo sapateado, ou você já fez? Eu fiz quando era criança e desisti rápido, assim. Aí depois dessa lesão que eu tive na medula, eu pensei, eu preciso justo dos movimentos que o sapateado trabalha muito. E aí eu tenho uma amiga que é professora de sapateado. Aí eu perguntei pra ela, falei, Carla, você topa? Aí ela topa. Eu falei, então tá bom.
Aí ela topou comigo, eu fico na barra, né, pra não cair. Mas tá ajudando muito, assim. O meu médico ficou, nossa, nunca ia imaginar. Impressionante como é que você consegue fazer tanta coisa. Tanta coisa. Você toca bateria, faz sapateado, o que mais? Ah, tô no Cozinha. instituto, cozinho, eu gosto de cozinhar, eu tô no Instituto Anami. No instituto você é voluntária? Sou voluntária do grupo de pacientes. E você ainda atende seus pacientes de fonoaudiologia Tem. de casa? Uhum. E cuida dos seus gatinhos? Cuido dos gatos, e eu também faço parte do Instituto Cauê, que é... A gente trabalha com inclusão de crianças com deficiência. E aí depois eu entrei pro Eu Decido. Que também exige algum trabalho. Sim, sim. E aí a gente... Tá bem no começo, né? O Eu Decido. Vamos fazer, então, essa sua experiência, porque eu fiquei curioso, que é um prato de micro-ondas. É de micro-ondas e é vegano. Não tem nada de origem animal. Como é que você ficou vegana? Eu tinha ficado realmente vegana por um tempo, mas eu tenho osteoporose. E por conta da gastroparesia, o que tem de vegetal para eu conseguir comer o cálcio suficiente, além do que eu já faço de reposição, não dava. Então aí hoje eu como alguns derivados de leite, por conta da saúde mesmo, que eu não consegui mudar. Você comia carne antes? Comia. Então não é uma opção... Adorava um churrasco. Ah, você gosta de carne. Gosto. Não é questão de É uma opção paladar. de saúde. Não, é por causa dos bichos. Desculpa, então não entendi. Não, eu não parei de comer carne por causa de saúde. Por causa dos animais. Por causa dos bichos, Tá, claro, entendi. Chegou uma hora... Inclusive você falou que salvaria o cavalo e deixaria o príncipe embora, né? Exatamente. Então eu ainda quando a Mel morreu em 2018, eu já estava vegetariana há um tempo. E aí quando ela tava pra morrer, eu virei pra ela e falei, eu prometo pra você que eu nunca mais vou comer um bicho. Então vamos lá, você vai me ensinar, eu vou botar meus óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada nessa receita. Vamos lá. 3 colheres... 3 de farinha. Então vamos lá, vamos servir. Qual o nome do prato? É o bolo de fubá de caneca. Bolo de fubá de caneca. 3? Muito 3 não é. Pode ser mais. Essa daí contou 2. A minha ela é tava pesada, muito minha cheia. mão é pesada. 2 dessas. Ela tem que ser rasa, assim. Tá, então a minha foi cheia, foi só 2. Tá bom, tá bom. Agora Tá. 2 de fubá. Pode pegar essa aqui? Claro. Eu acho melhor você colocar pra mim, senão eu vou colocar muito. 2 de fubá. Porque tem que pensar que na hora que eu colocar água eu não vou conseguir encher, né? Então, assim, pensa na proporção, entendeu? Uhum. Porque o líquido a gente não consegue fazer aquela montanha. Por isso Tá. que a colher, quando a gente usa essa colher, é sempre rasa. Bolo com água? Normalmente não sei. Ah, é vegano. É, mas eu cresci com bolo de aniversário que vai água. Ah, vai é? água morna, E que é feito no micro-ondas. Minha mãe fazia meus bolos de aniversário do meu irmão no micro-ondas. Já desde que você era pequena, sua mãe É porque usava... ela fez curso de micro-ondas, porque eu sou do começo do micro-ondas. Olha. 2 colheres de açúcar, aí se quiser pôr o açúcar. Ah, eu coloco. Isso, Mas aí não eu ponho dessa adoçante. colherona toda aqui não, né? 2 colheres de sopa de açúcar, sim. Eu não gosto de coisa tão doce. Eu vou botar menos, hein? Mas aí tem uma questão, assim, na comida vegana, e que aí a comida pré-diabética perde um pouco, que é o açúcar dá estrutura e umidade para a massa. Uhum. Então isso pode ser que um bolo fique diferente do outro. Tá. Aí meia de fermento. Considerar isso aqui meia colher de fermento. E meia? Não, meia é isso aqui, né? É que é meia de sopa, então pode então encher. pode encher. Isso. Agora, a colher de sopa de novo, eu preciso colocar 1 colher de óleo. Então você coloca, que eu posso ser desastrado. É aquilo que eu te falei, ó, eu não consigo encher. Então eu tenho que pensar na proporção. Coloca pra mim. Tem um garfo? Garfo tem aqui. Peraí. Ah, tem aqui, é verdade, Porque é mais fácil pra mexer. A gente mexe com o garfo, então. Isso. Eu vou colocar aqui, então, 3 colheres de água. O primeiro bolo que eu fiz na vida foi esse bolo de micro-ondas.
E ficou bom na primeira vez? Ficou. Minha mãe, ela tinha torcido o pé, aí ela não conseguia cozinhar. Tem que bater muito? Ó, assim, ó. Até ela ficar... Tá razoável aqui? Aham. E agora? Agora micro-ondas. Já? Já. Então não tem batedeira, não tem nada difícil? Nada. E vai ficar bom? Vai. Deixa arrumadinho assim? Não, tá bom. Ele vai crescer um pouquinho. Esse garfo a gente não vai usar mais, né? Tem, ó. Então o meu tá marcadinho aqui pra saber qual que tem adoçante. Eu nunca fiz 2 canecas então juntas. Vamos uma de cada vez? Eu acho melhor. Será? Você não quer arriscar, não? Pode ser. Aí qualquer coisa a gente põe mais um tempinho. Pode haver um acidente de canecas? Não, ele vai distribuir energia, né? Então pode ser que não fique pronto em 3 minutos. Mas a gente Vamos mudar um pouquinho mais? Não, a gente pode tentar primeiro 3 minutos e qualquer coisa a gente põe de novo. Enquanto a gente espera, eu vou te propor, se você aceitar, né? Um jogo pequeno, um pequeno jogo. Eu tenho um baralho com algumas perguntas que não são necessariamente fáceis. Topa? Topo. Então vamos lá. Vou embaralhar. E aí você escolhe uma carta. E aí você lê. Lê a pergunta pra mim. Qual a sua memória mais antiga? Nossa. Sabe por que essa pergunta tá aqui? Porque tem um romance chamado 11 Semanas. É um amigo meu, inclusive, o Hernani Lemos. Que começa assim. Que a memória mais antiga, ela revela muito sobre a história da pessoa. Você consegue lembrar o que é? Eu tenho alguma lembrança de escola, assim, de estar, assim... Eu lembro que, como foi minha primeira escola, então eu estava ou no maternal ou no Jardim 2. Então eu tenho flashes, assim, da escola. Da escola de uma menina me mordendo, eu tenho essa eu sou rancorosa, eu sou canceriana. O nome dela é Amanda. Você nunca se esqueceu, nem vai esquecer. Não, é um inferno isso, mas eu falo. E você se vingou da Amanda? Não, eu era muito boazinha. Ah, você era boazinha? Eu era muito passiva, assim, muito... Hoje você se considera boazinha ainda? Não. Não? Mas teve um momento, assim, em que eu tava na escola já com 13 anos. E aí, meninas, tipo, fazendo bullying, ligando em casa, enfim, passando trote. E aí eu falei pedi pra minha mãe ir pra escola. E minha mãe falou assim, não, você tem que se defender, porque senão elas não vão te respeitar. Aí eu bati em uma. E a minha mãe falou, não precisava ter batido, né? Mas eu falei defender, não atacar, né? Pelo menos... E aí minha mãe fala que é desde a hora... Então minha mãe fala que essa é a virada, que eu mudei muito, dali pra frente. Tá normal esse cheiro? Tá, acho que tá cheirando um pouquinho. Tá cheirando bom, né? Vou te lançar mais uma. Eu te... Opa. Não, tudo bem, que pareceu meio sugerida, mas eu não sugeri a carta, não. Eu peguei a mais fácil. Qual é? Se você pudesse viajar ao passado sem poder mudar nada, qual momento escolheria para observar? Nossa. Qualquer momento do passado, se você pudesse voltar, o que você queria ver? Que cena da história? Não necessariamente da minha vida, de qualquer coisa. Não, da história da humanidade ou da sua vida. Eu sou uma pessoa que gosta de política, né? Então, eu acho que movimentos que a gente teve, sei lá, diretas já, sabe? Assim, quando o povo tomou a rua, sabe? Quando teve um movimento. E eu não vivi isso, né? Escolhe um. Eu acho que isso, assim, diretas já, eu acho que é uma coisa que eu vejo, assim. A gente tem imagens muito bonitas, assim, eu acho. Eu acho que eu gostaria de observar isso, esse movimento mesmo. Posso entender isso como uma nostalgia de um Brasil de união, que não era polarizado como hoje, naquele momento específico? Não sei, eu acho que... eu acho que as pessoas tinham um pouco mais de clareza das coisas. Eu acho que a polarização
Eu não sei se eu posso me colocar politicamente aqui. Aqui você pode tudo. Eu me considero uma pessoa de esquerda. E agora, pronto, um monte de gente vai me odiar e tudo mais, mas tudo bem. Mas espero que não, né? Porque o nosso canal aqui tem por princípio o princípio de que todo mundo deve ser ouvido e respeitado. Sim, Esse sim. é um princípio meu que é muito sério. Se a pessoa está nos assistindo e ela quer só ouvir o que ela já ouviu, eu lamento. Lamento. Então não tem problema se essa pessoa está incomodada. Eu me considero de esquerda, mas eu entendo... eu tenho muitas pessoas na minha família que não são. E tá tudo bem. Porque é isso, assim. Pra mim, a gente tem... Eu vejo uma questão política complicada quando um líder do país imita pessoas com falta de ar em plena pandemia. Então, assim, eu tenho uma questão muito grande. E ali eu já acho que não é eu ter respeito em ouvi-lo. Eu acho que ele passou do limite e ele ofendeu pessoas. Uhum. Então, assim, quando pessoas tomam posturas que ofendem a existência de outras pessoas, eu vou ter problemas com essa pessoa. E você já acho que tinha tem que ser sua doença nessa época, então deve ter te tocado mais ainda. Muito, porque teve um momento que o ex-presidente, ele teve questões com medicamentos. E aí não é só eu. Eu conheço muita gente que depende. Eu pego medicamento no SUS, né? Só que eu tenho o privilégio de que se desse um pepino e não tivesse mais no SUS, eu ia comprar. Mas tem muita gente que não pode. Então ele ofendia a existência de muita gente verbalmente e muitas vezes em ações. E a gente sabe disso, né? E aí, por isso que eu acho que eu não consigo colocar um movimento nem só de esquerda, mas quem não concorda com ele, tem um monte de gente que não concorda com ele, não é de esquerda. Com o ex-presidente. Bolsonaro. Isso, com o Bolsonaro. E tá assim, juntou pessoas que são de centro, que são de direita, que são de esquerda, que são contra o Bolsonaro. E que tem, assim, pavor dele. Então, eu não consigo colocar como se fosse uma balança, entendeu? É uma balança injusta eu colocar que não querer que ele volte ao governo, não querer que ele pague pelo que ele fez, é o mesmo do que acreditar em pessoas que zombam, que fazem piada com pessoas gays, entende o que eu quero dizer? Eu não consigo colocar a balança, eu não acho que são o mesmo peso. Uhum. Por isso que eu acho muito difícil quando falar polarização. Mas eu entendo que quando a gente tinha diretas já, a gente estava um pouco mais perto do fim da ditadura, e as pessoas estavam entendendo que não é uma possibilidade. Que teve gente que morreu sim. Né? Porque tem gente que acha que o Enfio não sofreu, sabe assim? O meu avô era aviador da aeronáutica e apenas por ser contra o golpe foi cassado e nunca mais pôde pilotar um avião. Eu sei o que é isso. A família do meu avô foi destruída pela ditadura. Então, assim, não dá pra negar. Não dá. E aí a gente vê pessoas querendo... Gente, as pessoas, desculpa, na frente dos quartéis querendo ditadura de volta. E aí, ao mesmo tempo, eles querem liberdade de expressão. É completamente contraditório, né? Mas eu acho que naquele momento estava se lutando por um Brasil democrático. Então, assim, independente de quem fosse votar, você ia votar em X, eu ia votar em Y. Mas a gente já tá junto porque a gente quer eleição. Uhum. A gente quer ter o direito, né, de saber, de escolher quem vai governar o país e tudo mais. E aí é muito louco isso de polarização, porque eu vejo desse jeito, assim, é um lado que não tem respeito pelo outro, que é diferente, né? Como que... E aí ele chegou ao ponto de não ter respeito pela... Uma coisa que eu prezo muito, né? A minha analista fala, pega na minha moral. Como é que eu vou zombar de alguém que tá doente, quase morrendo? Não dá. Pega na minha moral. Realmente pega em mim. Então... E aí, enfim, aí estamos nesse momento de julgamento e tudo mais. E é isso, pois ele... Que bom. Isso é um grande avanço para nós, né? Foi a primeira vez que a gente está vendo militares sendo julgados por tentativa de golpe. E aí, eu acho que é isso, esse movimento que um dia teve de um país que sabia que não dava para viver numa ditadura, que não dava para viver num país sem respeito pelo direta já, outro. né? Acho que foi quase uma sessão de análise isso.
Agora? Agora. Então vamos comer o bolo? Vamos. Bom, você que é a chefe, vou deixar você terminar. Agora eu vou precisar lavar garfinhos aqui. Tem uma economia de garfos nessa nossa cozinha. Peraí. Olha a diferença do açúcar para adoçante. Deixa eu ver. Ó, olha. Eu falei que o seu ia crescer mais. O esperado era esse. É, o açúcar ele dá estrutura pro... Então, peraí, vamos voltar aqui. Ah, você tá aí? Tá bom, eu vou ficar aqui mais perto de você agora. Você tem colher? Não, só tem essa aqui. Você quer usar essa? Pode ser. Pode ser? Mas no geral... Eu vou usar essa maior aqui. Não, ele não soltou todo. Ah, tem que soltar daqui? Tem. Ou come direto na caneca. Ah, eu vou comer na caneca. Tá bom. Vamos comer Eu na vi caneca? esse pratinho aqui, eu achei... Ah, só pra gente apoiar. Vamos comer na caneca? Vamos. Por que eu não tô acreditando nesse bolo? Porque não tem o ovo e porque foi feito no micro-ondas. O seu deve estar melhor que o meu. É bom. É bom, sim. Ainda mais pensando num bolo rápido, né? Uhum. Que você resolve a sua vontade. Bem bom. Acabou que eu nem te ofereci. Você quer? Queijo? Não? Não combina Quero com a bolo? uva. Quer uva? Ah! Eu não posso ver uma fruta. Ó, eu vou te propor mais uma perguntinha quando a gente come bolo, topa? Uhum. É legal que puxa coisas, né? Não, essa foi muito legal. Ó, eu vou embaralhar pra você ver que eu não tô tentando te induzir a escolher nenhuma carta. Você vai sempre no meio, né? Aham. E Se aí? você pudesse escrever o título do capítulo atual da sua vida, qual seria? Nossa. É movimento. Movimento. Porque é a primeira vez em muitos anos em que eu tenho tanta coisa e que eu tô dando conta de fazer tanta coisa. Eu tô aqui, eu tava no outro evento, escrevi o prefácio de um livro de cuidados paliativos, eu tô podendo ver minhas peças. O que você tá assistindo? Eu vi Jersey Boys. Adoro. Eu já tinha visto uma versão lá nos Estados Unidos. Eu também vi. Você viu? Quando eu vi lá, é um dos momentos mais bonitos assim que eu tenho das peças que eu vi em Nova York. O Frank Valli tava lá. Então eu vi Jersey Boys, né, que é a Ele história. subiu ao palco. E aí eu vi um burburinho assim, ele tá aqui, ele tá aqui. Só que no dia que eu fui, o Frank Valli... Obrigada. O ator que fazia, né, o Frank Valli no cast original, ele tava lá, ele fez. E aí eu comecei a achar que eles estavam falando do ator. Mas aí quando eu vi, eu falei, não, eu tô entendendo certo. É o próprio Frank Valli. E aí foi isso mesmo, o Frank Valli. Velhinho já? Aham. Ele agora tá com 90 anos. Você viu isso tem muito tempo? 2012, eu acho. Isso. E aí agora eu vi 3 vezes já, porque eu realmente gosto muito Eu tô doido pra ver aqui. Eu vi lá 2 vezes. Acaba dia 28. Ah, é? Quando eu morava lá, eu assisti. E você canta também? Não. Eu fiz aula de canto, mas eu tenho... Não consigo cantar, assim. É um bloqueio. Eu te interrompi um pouco, você falou movimento. Movimento, então, é um capítulo novo na sua vida, né? Como a carta perguntou aqui, se você pudesse escrever o título do capítulo atual da sua vida, seria movimento. Porque você está recuperando o movimento? Eu acho que eu tô recuperando... Acho que não é recuperar... A minha vida tá em movimento. Quando você tá dentro de um hospital 50 dias, os dias são iguais. Você acorda no mesmo horário, toma café no mesmo horário, os remédios chegam, tudo igual. Parece que você entra... Eu falo que o tempo dentro de um hospital é diferente do que o tempo fora. Quando eu olhava pela janela, eu olhava e falava, cara, o mundo tá girando. Os carros estão andando, as pessoas estão fazendo... E eu tô aqui, e eu sentia, assim, congelada. Todas as vezes que eu internei muito tempo. Eu sinto que o tempo lá é quase como se eu não tivesse vivido. Esses 50 dias que eu fiquei no hospital, os 30 que eu fiquei na outra internação. E, então, a noção de tempo é diferente numa internação.
E agora eu aqui, fora do hospital, podendo fazer coisas que eu nem imaginava, que eu jamais imaginaria estar aqui conversando com você, que eu fui falar, né, pro rapaz da portaria, vai vir entrevistar e tal. Aí ele achou que eu tava brincando até. Ah, é? Por quê? E você não encontrava com ninguém? Não, eu fiquei muito em casa, e eu sou muito caseira já, né? E então, assim, poder fazer tudo isso, poder estar no instituto e ver trabalho, sabe? Uhum. É isso, eu acho que viver a vida, né, ver a minha vida se movimentando mesmo. Você conhece a música do Jorge Drexler, que se chama Movimento? Acho que você vai gostar. É um pouco sobre isso, de estar em movimento. E eu me lembrei, você falando agora, veio, como você gosta de música, acho que você vai gostar. Tá escutando o telefone? Posso atender? Por favor. Rapidinho. Alô? Opa, deixa até eu tirar o óculos. Deus? A uma hora dessa, nós estamos conversando aqui. Ah, mas pode falar. Claro, sempre. Sempre às ordens. Deus está dizendo que só quer te ouvir. É a única razão da ligação. Você fala com ele? Falo. Mas eu não sei o que ela vai dizer. Mesmo que não seja... Tá bom. Quer ouvir de qualquer maneira. Alô? Preciso fazer um pedido. É muito clichê, mas eu preciso pedir pra parar de matar gente inocente. Em qualquer circunstância. Não dá mais pra gente ficar matando civil. Não dá mais pra gente ver criança em Gaza em situações deploráveis de cuidado. Nenhum cuidado, porque no meio de uma guerra é impossível. E aí não dá pra gente entender um mundo que não entende o que tá acontecendo. E às vezes perto da gente também, porque tem criança morrendo de bala perdida aqui do lado também. Mas é isso, acho que não dá pra gente continuar matando criança, especialmente matando criança. Tá certo? Eu espero que meu pedido seja atendido. Muito obrigada. Não falou mais nada? Não. Só ouviu? Só ouviu. Vou ficar quieto. Ficar quieto, vai que ele fica irritado também. E eu acho que isso nos leva ao terceiro ato. Vamos? Vamos. Eu acho que não. Naquela ligação telefônica que você recebeu lá na cozinha, na sua conversa com Deus, você fez uma crítica muito dura, né? Você fez um pedido muito sério, que eu acho muito justo, né? Por justiça, por decência, por humanidade. Mas aí eu fiquei me perguntando, que Deus que você acredita? Ou você acredita em algum Deus? Eu acho que eu não consigo pensar numa única figura, assim, né? Eu penso muito nos orixás, nas entidades. Eu acho que é coletivo, sabe? Eu acho que tem uma energia maior do que a gente, mas eu acho que são muitas pessoas cuidando desse outro espaço e da gente também, assim. Você acha que os orixás, né, que são das regiões de origem africana, eles representam as muitas facetas do que seria o Deus, ou esse Deus que para os cristãos, judeus e muçulmanos é único? Que na verdade todo mundo está falando da mesma coisa? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que o orixá, ele vai colocar um pouco mais de característica humana, né, o candomblé, né, então assim, os pretos velhos, né, então eles têm esse lado humano. Até quando a pessoa recebe, né, a entidade, às vezes a entidade quer fumar, né, então eu acho que essas religiões, elas trazem um pouco essa característica que é do encarnado ainda, né, enquanto, isso sou eu vendo, né,
Eu vejo que no cristianismo, no católico mesmo, tem uma coisa muito sagrada, né? Então Jesus, apesar dele ter sido humano, ele era muito sagrado, né? Eu vejo o Jesus do católico, e aí você que vai me corrigir, como foi um homem perfeito, assim, né? E aí eu vejo que nas religiões de matriz africana, essas figuras não são tão perfeitas assim. Eu entendo que Jesus tinha uma busca que era muito por justiça, que tem muito a ver com o seu telefonema. Sim, muito. Coincidentemente, a opressão acontecia na mesma região, né? Na região que era conhecida pelos romanos como Palestina, havia uma ocupação romana. E ele tinha uma luta que era muito humana também. Sim, né? sim. E que era muito pelas pessoas, era muito pelo bem-estar das pessoas. E certamente não nos chegaram todos os feitos de Jesus, todos os momentos. Mas eu penso muito nisso. Eu tenho muita curiosidade, assim. E tem momentos, né, mais duros de Jesus no Novo Testamento que às vezes as pessoas não querem ler, tá? Uhum. Então isso eu já destaquei em um dos meus livros sobre Jesus. Eu mostro que tem até um momento em que Jesus pede a morte de uma pessoa injusta, uma pessoa muito ruim. É provável que tenha sido um momento de fúria, mas isso está no Novo Testamento registrado, não é o Rodrigo falando. Sim, sim. Então, essa humanidade que a gente entende como também imperfeição, ela está presente. E os próprios religiosos também fazem questão de ressaltar a humanidade de Jesus quando ele, na cruz, questiona Deus por que é que ele foi abandonado e por que é que ele está ali. Sim. Então há também uma imperfeição, a gente pode dizer assim, porque naquele momento ele não compreendeu o que a religião mais tarde vai entender como plano de salvação. Sim. Então ele próprio questionou aquilo. Então eu tenho uma visão muito histórica e sempre deixo claro isso. Eu não nego os acontecimentos históricos. Eu não fecho os olhos para aquilo que não me interessa ver. Eu olho para tudo. E aí a gente vê, sim, não, há momentos em que a humanidade foi muito forte em Jesus. Isso é bonito, isso é maravilhoso. Sim. Eu acho que é disso que você está falando, né? Eu não tenho conhecimento, é estudo mesmo, né? E eu fico pensando muito nisso, assim, do que a gente não sabe, né? Porque é exatamente o que você falou, né? São muitos anos, né? Então a gente não tem acesso a tudo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Você, quando você está refletindo sobre a sua vida, sobre a sua existência, onde é que você se situa nesse universo imenso aqui? Como é que você se vê? Eu sou só mais uma pessoa. Eu me vejo assim, sou só mais uma pessoa vivendo. Eu tenho uma visão bem simplista nesse sentido, assim. Né? E acho que eu volto para aquilo assim, eu não sou especial, ninguém é. Então, eu sou só mais uma pessoa no meio desse mundo, com relações, com defeitos, com qualidades, enfim. Eu acho que eu me localizo assim. Qual é a sua maior qualidade? Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sou resiliente, assim. Eu acho que isso é uma qualidade. Eu acho que é a impressão que eu tenho também. Mas eu acho interessante que você tem essa resiliência com alegria. Pelo menos nos nossos dois encontros eu vi isso. Porque uma pessoa pode resistir muito e sofrer o tempo todo. Você resiste, mas você procura alegria nos momentos que você vive. Você tem uma alegria de viver. Sim. Isso nunca desaparece? Ou quando aquela dor de cabeça está pior, isso sai? Nossa, acho que não. No momento da dor não dá nem para pensar. Eu acho que eu tive momentos de questionar por que eu ainda tô aqui. Isso eu já fiz mais de uma vez. O que você acha que é? Eu acho que a gente não tem resposta. Porque não dá
para ver, eu não consigo racionalizar a minha amiga ter morrido e deixado 2 filhas, sendo que ela queria estar aqui. E aí isso me pegou muito, assim, quando mais de uma vez eu presenciei outra morte de uma mãe também que deixou um filho pequeno. E aí eu me pergunto, eu falo, mas não dá para ser racional, né? A gente nunca vai saber por que chegou a hora, né, delas morrerem e eu ainda tô aqui. Então acho que não tem resposta, assim. Quando a gente recebeu aquele telefonema na cozinha, né? Uhum. A ideia de que Deus estava te ligando, a brincadeira ali, eu achei que você fosse reclamar. Dizer algo com relação a essa doença que chegou para você. Você nunca reclamou? Com Deus, assim? É? Não. Não, porque é isso, eu não acho que eu sou especial e doença sempre existiu, sempre vai existir. Doença existe porque alguém tem, né? A doença não é algo, uma energia, não. A doença existe porque pessoas têm as doenças. E todo mundo tem desafio na vida, né? A doença traz desafios, mas tem pessoas, assim, um dos maiores desafios, eu acho que se viver mais difíceis, é o desafio social. Porque a doença, né, eu vou buscar o tratamento, eu vejo que a gente tem caminhos, né, para lidar mínimo, se não tem cura, para deixar mais confortável. Agora eu trabalhei com pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Não tinha tratamento que eu fizesse para melhorar a vida daquelas pessoas. Uhum. Ou que o médico prescrevesse o remédio, não ia. No seu caso, você vê que tem. Eu vejo, eu tenho como buscar uma qualidade de vida, um conforto, um cuidado. E às vezes, eu não quero dizer assim que toda pessoa né, com uma situação financeira pior é triste, não é isso, mas vulnerabilidade mesmo, miséria. Uhum. Como é que a gente doar uma cesta básica para alguém que vive na miséria não adianta? Eu penso muito também na miséria da alma. Pessoas que são incapazes de gostar do outro. Sim, sim. Que, como você falou, matam, né? Você falou de Gaza, né? Sim. Matam sem culpa. Com o objetivo de pegar uma terra para criar ali um balneário. Não dá, eu não consigo. Eu fui muitas vezes a Gaza, eu tenho um afeto por aquele lugar, né? E eu sou muito ligado em muitos judeus. Aliás, uma das pessoas mais próximas de mim, o Abir, que para mim é um segundo pai quase, é judeu. Então eu não tenho problema nenhum. Eu entendo as dores dos dois lados, eu vivi e ouvi. Agora, o que está acontecendo ali é de uma desumanidade absurda. Mas é isso mesmo, assim, são coisas e assim, olhar para isso, assim, resolver isso, não é muito mais difícil do que cuidar e dar conforto para alguém que está doente? Entende que eu tenho entendo. Esse olhar, assim. Eu posso dizer a verdade? Eu não entendo, não. Porque eu acho que se eu estivesse no seu lugar, eu ia estar reclamando de tudo, eu ia estar com muita raiva, porque eu não ia aceitar. Eu não sei, eu estou falando sem estar, né? Sim. A impressão que eu tenho é que eu não teria a dignidade que você tem de dizer eu não sou especial e aconteceu comigo. Eu ia estar reclamando. Eu ia estar pé da vida. E ia praguejar lá pra cima também. Eu acho, né? Sim. Eu acho. Espero que talvez, se algo assim um dia acontecer comigo, eu cresça, né? A gente pode crescer. Mas eu admito que a minha primeira impressão é que eu não aceitaria, não. Não é que eu sairia por aí fazendo qualquer coisa, mas eu ficaria muito mal. Tem um luto, né? Tem um luto da vida que eu imaginava que eu teria, do que é a realidade. De qualquer maneira, o que a gente imaginou quando saiu, por exemplo, do colégio, para a vida que você, né, sua vida adulta até hoje, não tem nada a ver com o que a gente sonhava, né? Eu acho que, né, a gente nunca consegue realizar exatamente, né? Mas a gente, no geral, imagina coisas muito boas, né? Então, você tá ali recém-formado, você quer fazer a faculdade, depois você quer seguir sua carreira
E assim, eu acho que eu imaginava a vida como uma coisa só ascendente. Então eu tive um luto de que a vida não é só ascendente, a vida é tipo... Tem queda também. Perdizes, sabe? Sobe e desce, sobe e desce. Então... E depois que eu passei o luto, aí você começa a procurar outros caminhos, né? Pra se realizar. Então, poxa, eu amava trabalhar com criança, tive que parar. Então, como é que eu vou me realizar profissionalmente da minha casa? Que bom que tem a tecnologia agora, né? Mas você nunca falou assim, merda, porque eu... Porque eu nunca fiz. Eu faço merda que saco, não aguento mais. Mas eu nunca questionei por que comigo. Porque se eu questionar por que comigo, eu acho que eu penso, assim, questionar por que comigo coloca outra pessoa na reta, entende? Porque comigo aí eu fico triste, mas se fosse com outro tá tudo bem? Não. Eu tenho que assumir as coisas que estão comigo, no meu corpo. Mas isso é de uma evolução espiritual muito grande. Eu não sei se eu teria, realmente não sei se eu teria. Eu acho que é uma coisa muito impressionante que você tem. É um ensinamento, eu estou aprendendo aqui com você. Estou aprendendo a ser mais humilde. Eu fiquei me perguntando por que você me convidou. Sabe, de verdade. Eu não consigo ver isso, sabe? E às vezes as pessoas me falam. Por que não? Não sei. Mas por que você fez essa pergunta? Eu fiquei curiosa. Falei, nossa, mas o que será que tem na minha história, né? Para as pessoas ficarem, né? Me convidarem, né? Me convidar aqui para o seu podcast. É óbvio que eu fico muito feliz. Mas eu às vezes me pergunto, assim, porque eu realmente me acho ordinária, não no sentido do El Chan, ordinária, sabe, de comum. Uhum. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa ordinária como qualquer outra. Assim. Você achou que não fazia sentido você estar aqui? Acho que não fazia sentido, mas eu fiquei me perguntando. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Qual era a pergunta que você se fazia? É exatamente essa, assim, nossa, mas o que a pessoa viu, né, na minha história, viu em mim, para me convidar, né, para conversar com você aqui hoje. Eu participei de um outro podcast, eu também me perguntava isso. E você tem a resposta agora? Não. Eu só espero que tenha sido uma conversa boa e que faça sentido, porque se eu não achar o sentido, que faça sentido para alguém que estiver assistindo alguma parte da minha história, como a história da Anami faz sentido para mim. Mas não é também parte do que você tem feito falar para mostrar algumas coisas importantes para outras pessoas? Mas aí eu acho que eu fico muito na coisa do conteúdo que eu tô produzindo, né, e não em mim. Não tem, eu, né, acho que tem a ver com a informação que eu tô passando e não com a minha vida em si, assim. Com tanto desprendimento, com tanta simplicidade, eu acho até que a minha próxima pergunta talvez não ecoe em você, mas eu ia perguntar, eu fiquei pensando, né? A Anami, quando morreu, antes de morrer, ela dançou, ela deixou um vídeo muito bonito. Sim. O que você gostaria de deixar no dia, que demore muito, mas nesse dia, que para todo mundo um dia vem, o que é que você gostaria de deixar? Eu gostaria muito, mas é assim, uma realização pessoal minha e, de novo, assim, espero que, assim como os livros da Anami mexeram comigo, eu gostaria muito de escrever também. E eu gostaria muito que o que eu escrevesse, o que eu falo, assim, faça... Eu acho que eu não penso muito em inspiração, mas faça sentido. E que os livros da Anami, aquela história do movimento, volta, assim, os livros da Anami me movimentaram. Fizeram eu olhar para muitas coisas, né? E eu gostaria de escrever pensando que quem lê possa... a escrita possa reverberar na vida de outra pessoa, assim. Só que você foi maltratada, de alguma maneira violentada, né? Por um namorado e que te oprimia especificamente na questão da sua escrita que era você uma das queria. principais coisas. Era uma vez uma orientadora minha elogiou um texto que eu tinha feito e ele tinha, sei lá, acho que mudado uma frase. E aí eu fiquei toda feliz, né? Ela falou, ela elogiou o que eu escrevi. Ele, mas eu também fiz aquilo outro.
Então, esse ainda é um buraco, assim, que a mulher ou a pessoa que vive uma relação abusiva, ela, como eu disse, ela é esvaziada. Demora muito para reconstruir. Eu fiquei 5 anos naquela relação. Será que é por causa disso que você não escreve seu livro? Eu acho que isso é com certeza uma das questões, assim. Dá muito trabalho a gente se refazer, né? Enfrentar esse trauma. Dá bastante trabalho. Mas a você gente precisa... está enfrentando uma coisa que dá muito mais trabalho. Você enfrenta hospitais, tratamentos, escrever um livro? Não, mas sabe que essa parte da história, eu já falei que a pior dor que eu já senti não se compara às dores que eu senti estando naquela relação. Então, assim, realmente tem que demandar muita energia pra gente se refazer. É um trauma mesmo, né? E é possível a gente se refazer, a gente se refaz, eu tô aqui inteira. Eu tô muito melhor, muito mais feliz, doente desse jeito, às vezes no hospital, do que os momentos que eu outro dia postei uma foto minha daquela época. Meu olhar é vazio. Você tá muito mais feliz agora do que o quê? Do que naquela época que eu vivi a relação abusiva. Se você pega uma foto minha daquela época, isso que você tá vendo, que eu sou alegre, o olhar é vazio, é perdido. Então, eu acho que não é só a parte de escrever, tem que a gente... Quando você que escreveu muitos livros, você sabe que a escrita olha muito pra você, né? Muito. Então, eu acho que não é só escrever, assim, olhar pra muita coisa que eu já vivi. E às vezes até momentos dolorosos da doença, reviver isso também não é fácil. Se você me permite, tá na hora de você começar. Você já tem até um título, você deu na cozinha ali, Movimento. Será? Eu espero que sim. Depois que eu escrevi esse prefácio, eu acho que isso acendeu mais em mim. E também eu nunca tinha tido contato. As pessoas estavam elogiando. Ah, é você que escreveu o prefácio? Nossa, que legal, tá muito bonito. Então isso vai colocando a escrita, né, em outro lugar para mim, né? De que é possível que as pessoas gostem do que eu escrevo. Eu tenho certeza de que as pessoas vão gostar. Tem uma coisa que todo escritor que escreve e vai adiante aprende, que você não pode criticar o seu texto quando ele está sendo escrito. Você primeiro escreve, depois você volta nele e vê como é que ele está. Com o tempo você revisa e vai fazendo. Então você não pode ficar se criticando, porque provavelmente você está trazendo essa crítica lá de trás. Sim. Dessa pessoa abusiva, né? É ela que está martelando e te dizendo que está ruim. Então, se eu puder te dizer uma coisa, escreve o teu livro, conta a tua história. Ou diz o que você quer dizer. Sim. Eu espero que em breve eu consiga encarar o papel branco, né, a tela branca, e colocar no papel a minha história, esse legado. Com tudo que você já fez, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai fazer. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Bruna, por ter vindo. Obrigada. Por contar a sua história. E eu tenho certeza que ela inspira e ensina muito. Me ensinou muito. Eu aprendi muito com você hoje. Fico feliz mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. E aí, você está curtindo o Em 3 Atos na TMC? Eu adoro gravar esse programa, eu adoro ouvir vozes diferentes, pensamentos diferentes, histórias incríveis como você tem visto e ouvido por aqui. Então, se você está gostando, faz uma coisa, aproveita para se inscrever no canal TMC.360, você já sabe, você está aqui, né? Então se inscreve, compartilha com alguém, tem sempre alguém que vai gostar desse episódio. Pensa aí, parente, amigo, irmão, mãe, tio, manda para alguém, compartilha, ajuda a divulgar essa nova iniciativa que a gente tem aqui, esse novo programa na TMC. E bom, se você gosta de conversar com a gente, quer deixar seu recado, deixa um comentáriozinho aqui embaixo. A gente sempre gosta de ler, comentar, você pode opinar, gostei, não gostei disso, gostei daquilo, adorei tal coisa, traga um tal convidado, deixa o seu comentário aí que a gente vai
continuar juntos aqui por muito tempo no Em 3 Atos na TMC. Eu sou o Rodrigo Alvarez e todos os dias estou com você ao vivo a partir de 8 da manhã no TMC 360 junto com a Joana Treptow. A gente se vê.